Olá, turma. Hoje nós vamos estar falando do gráfico de uma função quadrática, que a gente pode dizer que cada valor de y vai corresponder a um valor de x na expressão y igual a x ao quadrado mais bx mais c, aonde o a é o coeficiente angular e o b é o coeficiente algébrico ou complementar e o c é o coeficiente linear. Bom, uma coisa que a gente vai ver é que o gráfico, como a função é do segundo grau, a gente já viu que possui, como equação, possui raiz x1 e x2. E essas raízes elas vão se relacionar de acordo com o valor de delta do discriminante. Se o delta for igual a zero, a raiz x1 vai ser igual a raiz x2. A gente viu isso. Se o delta do discriminante for maior que zero, a raiz x1 vai ser diferente da raiz x2. Se o delta for menor que zero, a raiz x1 e x2 não vai pertencer aos reais. Bom, o que a gente tem? Que como aqui o gráfico ele tem que passar por dois pontos, quando a gente chama de x1 e x2 é a raiz, significa que o gráfico tem que interceptar o eixo x. Então, o gráfico de uma função quadrática é uma curva, que a gente chama de parábola, x e y. Então, ela vai passar por aqui. Esses pontos onde ela está passando é o meu x1 e o meu x2. E aqui tem um ponto de simetria, que a gente chama de vértice. É um eixo de simetria, que vai ser o vértice. E isso aqui, essa abertura, é chamada de concavidade. Então, eu sei que a minha parábola vai estar assim com a concavidade voltada para cima, de acordo com o coeficiente A. Quando o coeficiente A for maior do que zero, ou seja, alguns decoram o gráfico vai estar sorrindo, a minha concavidade vai estar voltada para cima. Quando o meu A for negativo, no caso aqui, meu A for menor que zero, a minha concavidade vai estar voltada para baixo. Então aqui A menor que zero, concavidade vai voltar para baixo. O gráfico, né? Algumas pessoas dizem o desenho de está aborrecido ou contrariado. E ela vai passar por esses pontos. E os pontos que ela passa no eixo x é justamente o zero a raiz da função. Por que isso é chamado de zero a raiz da função? Novamente, porque se eu tenho uma função quadrática da forma ax ao quadrado mais bx mais c, quando eu coloco o f de x1, que é o zero a raiz da função, faz com que isso aqui se torne zero. Ou seja, a coordenada é x1 com y, e o valor de y é zero. Isso é zero a função. Então, por isso que o gráfico tem que passar no eixo x. E se você fizer f de x2, também vai zerar a função, a coordenada vai ser x2 com zero de y. Agora, se você reparar também, se eu prolongar o gráfico, o que vai acontecer? Ele vai passar aqui, em cima desse ponto. Esse ponto onde ele passa é o y0. E o y0 é o coeficiente linear. E o coeficiente linear é o termo independente de qualquer função. Então aqui no caso é o c, o valor que não tem o x. E a coordenada disso aqui a gente já sabe que a coordenada é 0 de x com esse valor de y. Ou pode ser 0 e o valor de c. A mesma coisa acontece para cá. Se você prolongar, ele vai interceptar o eixo. E onde que ele intercepta? No ponto C, que a gente chama de y0. Bom, mas isso aqui só vai acontecer se vai interceptar em dois pontos. Nesse caso, a gente vai ter que o delta vai ter que ser maior do que zero. Então, novamente, se o delta for maior do que zero, a gente sabe que x1 é diferente de x2. Então, o gráfico vai ficar assim, ó. Vai passar por dois pontos. Se o A for maior que zero, a gente vai ter isso aqui. Porém,
Se o nosso gráfico, o A, for menor que zero, a gente vai ter isso aqui. Se o delta for igual a zero, a gente sabe que x1 é igual a x2, ou seja, o gráfico vai passar apenas num ponto do eixo x, y. Ele vai passar apenas num ponto, que é x1 equivale a x2. Então vai ser isso aqui, ó, a minha parábola. No caso, o vértice vai ser o próprio valor de x1 e x2. Bom, e se for delta menor do que zero, for negativo? Aí o que a gente vai ter? O gráfico não vai passar no eixo x, não vai ter x0, não vai ter nem x1 nem x2, porque essas raízes não vão ser números reais. Então você vai ter isso aqui para o gráfico maior que zero, ou vai ter isso aqui para A menor que zero. Aqui é a mesma coisa. Aqui vai passar em um ponto só. Se A for menor que zero. Aliás, se delta for igual aqui, a gente tem aqui, para esse caso, A menor que zero. E em cima, A maior que zero. Bom, mesmo que não passe, aqui vai ter uma curva. É o V, é o vértice. Aqui vai ter o vértice. E eu posso determinar as coordenadas desse vértice. E é agora que nos interessa saber como calcula a coordenada do vértice. Então primeiro vamos calcular a coordenada do vértice para a gente então poder esboçar a função. Aqui você tem a coordenada do vértice. Esse vértice vai ter um xv e esse vértice vai ter um yv. Como é que eu calculo o xv? Eu vou partir do ponto em que ele intercepta, e a partir da fórmula que eu vou criar do ponto que ele intercepta, eu vou ser capaz de determinar para toda e qualquer situação. Então já vamos trabalhar com a seguinte hipótese dele interceptar, porque o valor dele não interceptar essa altura que o gráfico vai passar ou não no eixo vai depender de delta. Então, ó, vamos trabalhar aqui com essa possibilidade que aí fica mais fácil de ver. Aqui é x1 e aqui é x2. Aqui é o meu vértice. O gráfico aqui, o que está acontecendo com a função? Conforme você vai andando com x, o que vai acontecendo com y? Y vai vir diminuindo. Vai chegar aqui, a partir desse ponto aqui que eu vou chamar de xv, quando você começar a caminhar para cá, o que vai acontecer com y? Y vai crescendo. Então, esse é o ponto da mudança de curva. Então, aqui, quando o A é maior que zero, a concavidade fica voltada para cima, o meu vértice vai ser, o y vai ter um ponto mínimo, a coordenada do vértice. Então, aqui eu vou ter o mínimo da função. Ou seja, o valor mínimo que y pode assumir vai chegar aqui, ó. Y vai ter um valor mínimo, que é o yv. Ele vai diminuindo, diminuindo, até ele chegar num ponto crítico que ele vai voltar a crescer. Então isso aqui, quando a concavidade está voltada para cima, que o meu A é positivo, eu vou ter um valor para y mínimo. Então eu vou ter o mínimo da função. Isso aqui é chamado de mínimo da função. Eu vou ter uma coordenada do ponto xv e yv. O mesmo vai acontecer se o caso eu tiver aqui o A menor que zero. Agora a concavidade vai voltar para baixo. Agora vai acontecer o contrário. À medida que eu vou caminhando com x, o que vai acontecendo? O y vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando até chegar nesse ponto aqui, V, de coordenada que tem coordenada YV, e também vai ter coordenada XV. E aí, quando eu começar a caminhar a partir daqui, o que vai acontecendo com o Y? Ele vai diminuindo o valor, ele vai ficando mais negativo, vai descendo. Então isso vai ser chamado, quando isso acontecer,
O maior valor que y pode atribuir, o maior que ele pode ter é esse aqui. A partir daqui ele só vai descer. Então, ó, nesse caso eu vou ter o máximo. Então a gente vai ter aqui, independente de uma forma ou de outra, a coordenada de xv, yv, que vai ser a coordenada do vértice. Então vamos ver como se calcula a coordenada desse vértice. Diferente, a gente tem o seguinte, que o x1, o xv está entre o x1 e o x2. Ou seja, ele é o ponto médio. Então a gente pode fazer que o xv é o x1 mais x2, dividido por 2. Então meu xv é, quando você tem x1 mais x2, na verdade a soma das raízes, x1 mais x2, a relação que tem com o coeficiente aqui é menos b sobre a. Então isso aqui na verdade seria menos b sobre a dividido por 2. Se você está dividindo por a e está dividindo por 2, o b, você pode dividir isso pelo produto. Então xv é igual a menos b sobre 2a. Ou se preferir também, né, você pode fazer que isso aqui é sobre 1 e divisão de fração por fração, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, que daria menos b sobre 2a. Mesma coisa, eu prefiro cortar caminho e utilizar a regra geral. Se você divide um número por a e divide esse número por 2, você pode dividir esse número pelo produto entre eles. É uma propriedade da divisão e da multiplicação. Então, meu xv seria isso. Agora, eu preciso calcular o meu yv. Então, já obtive a fórmula para calcular o xv. Qual é a fórmula para calcular o yv? O yv eu substituo isso na equação. Então, se a equação é ax ao quadrado mais bx mais c, eu vou substituir isso aqui na equação. Meu yv vai ser a, e aqui o meu xv é menos b sobre 2a ao quadrado mais b vezes quem? Menos b sobre 2a. Estou substituindo que é um valor genérico de y de xv, para me obter o meu yv, mais c. Então, yv é igual, aplico aqui primeiro, resolvo, a vezes menos b vai dar b ao quadrado, fica negativo, fica positivo. Aqui é 4a ao quadrado, mais, aqui aplico a propriedade, vai dar mais vezes menos, menos b ao quadrado sobre 2a mais c. Yv igual a ab ao quadrado sobre 4a, e na verdade eu posso simplificar, ó, porque aqui está multiplicando. Isso aqui é como se fosse 4 vezes a vezes a. Então vou simplificar um a aqui, para não ter que multiplicar. Então vai ficar b ao quadrado sobre 4a menos b ao quadrado sobre 2a mais c sobre 1. Então meu yv, o que eu vou ter aqui? Então aqui, tirar o MMC de 4a mais 2a, o MMC de 2 múltiplos é o maior múltiplo. Então o maior múltiplo é quem? O maior múltiplo é o 4a. Eu vou dividir. 4a dividido para 4a dá 1. 1 vezes b, b ao quadrado. Aqui, 4a dividido para 2a, ó, 4a dividido para 2a. A com a cancela e 4 por 2 dá 2. Então isso aqui vai dar 2. Vou multiplicar lá em cima por 2. Então vai ficar 2b ao quadrado. E agora 1 vai ser 4a. 4a dividido por 1 é 4a. Multiplico lá em cima, vai ficar mais 4ac. Então yv é igual. Você tem b ao quadrado, deve b ao quadrado, vai ficar devendo um b ao quadrado. Mais 4ac
mais 4AC sobre 4. Isso aqui é parecido com alguma coisa que a gente conhece, que diz que delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Ah, então aqui eu tenho que transformar. Aqui não é menos b, é b ao quadrado. Então vou colocar o menos em evidência. Se eu colocar o menos em evidência, esse aqui passa a ser mais e esse aqui passa a ser menos. Sobre 4a, porque é como se estivesse multiplicando. Mais vezes menos, menos, aí viraria menos b. Menos vezes menos, mais, aí viraria... Por que eu fiz isso? Porque agora eu consigo identificar que b ao quadrado menos 4ac é, na verdade, o que a gente chamou de delta. Então, posso escrever que yv, eu posso obter ele por menos delta sobre 4a. Ou seja, a coordenada do vértice, que é dado por xv e y e v em qualquer função, vai ser sempre dado por quem? Qual é a fórmula? Menos b sobre 2a, que a gente acabou de ver lá em cima. E a fórmula do yv? Vai ser menos delta sobre 4a. Agora vamos para a aplicação do gráfico. Agora eu posso fazer um gráfico completo. Bom, vamos graficar ela. Para graficar eu tenho que saber quem é A, quem é B, quem é C. Só para a gente relembrar, o A é 1, o B é menos 6 e o C é 8. Não vou fazer passo a passo, vou cortar caminho, vou jogar já direto. Delta é igual a B ao quadrado. B é menos 6. Menos 6 ao quadrado, 36. Menos 4 vezes A vezes C. Então vai dar menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8, 32. Então aqui dá 32. Então delta é 36 menos 32. Delta é igual a 4. Vem para a segunda parte, que é a fórmula, como aqui deu maior que zero, a gente sabe que x1 é diferente de x2. Então x é igual a menos b, troca o sinal, seria era menos, vai passar a ser mais ou menos a raiz quadrada de delta. A raiz quadrada de 4 é 2, sobre 2 vezes a. O a é 1, 2 vezes 1, 2. Tenho duas raízes, uma por operação de mais, que eu vou chamar de x1, vai ser 6 mais 2 dividido por 2, e vou ter o x2, que é por operação de menos, 6 menos 2 sobre 2. Aqui você tem, que é 8 dividido por 2 dá 4. E aqui, 6 menos 2, 4. 4 dividido por 2 é 2. Então tem que passar no x em 4 e 2. Então a gente já pode começar a esboçar o gráfico. Mas antes de esboçar o gráfico, vamos calcular quem é o xv e quem é o yv. Para já saber também na hora de graficar a coordenada do vértice. O xv, vou calcular aqui separado, é menos b sobre 2a. Então xv vai ser, quem é o b? O b a gente acabou de ver que ele é 6. É menos 6, vai passar então a ser mais 6. Sobre 2a, o a é 1. Então meu xv nesse caso vai ser 6 dividido por 2. Meu xv vai ser 3. Já sei que ele tem que estar coordenado é 3 com quem? Agora eu vou ver quem é o yv. O yv vai ser menos delta, a gente acabou de fazer a fórmula dele, sobre 4a. Então yv é igual a menos delta. Quanto que deu meu delta? Meu delta deu 4. Então vai ficar menos 4 sobre 4a. O a foi 1. 4 vezes 1. Yv é igual a menos 4 sobre 4. O yv é igual a menos 1. Ou seja, a coordenada do meu vértice vai ser 3 de x com menos 1 de y. Feito isso, eu posso agora esboçar o gráfico tranquilamente. Aqui a gente sabe que é x e y. A gente já sabe que o gráfico é uma curva. E a concavidade desse gráfico vai estar voltada para cima porque o a é positivo. O a é 1. 1 é positivo. Se o a é 1, a concavidade vai ser isso aqui, ó, voltada para cima. E a função vai ter um y mínimo, que a gente já viu. Esse mínimo vai ser quem? Menos 1.
Então vamos esboçar o gráfico. O gráfico tem que passar onde? No 2 e no 4. Então tem que passar aqui, ó. 2 e 4. E essa curva vai pegar onde? Qual é o x? Qual é a coordenada do vértice? Eu já vou colocar aqui. É 3, olha lá, realmente. O 3 está aqui no meio. Vai pegar 3 com quem? Até esse ponto aqui, ó. Menos 1. Então o gráfico tem que passar por aqui. Então eu já sei que o gráfico é isso aqui, ó. Tá muito torto. Vou fazer ele melhorzinho. E se você subir, que é claro que tem que subir, esse ponto em que o gráfico está cortando o eixo y é onde? É só você olhar qual o valor de C. C é 8. Então esse ponto aqui é 8. Pronto. Isso é esboçar um gráfico de uma função. Ok? Então você vai voltar esse vídeo, acompanhar a demonstração, né, e o que foi falado, fazer passo a passo, fazer os exercícios, para na próxima aula a gente fazer as devidas correções, ok? Então, faça os exercícios e até a próxima na correção das atividades que vai ser proposta para vocês.